A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. A Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar há mais de 10 anos pela emissora. Depois também passamos a transmitir via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço muito carinhoso, super especial ao Grupo Espírita Ramatiz. Tivemos a oportunidade de cantar na noite de sexta-feira, com a apresentação do coral Amigos do Espiritismo, do qual faço parte. E também aos nossos queridos irmãos do Centro Espírita Venâncio Café, onde tive o prazer de fazer uma palestra muito bem recebida, uma assistência muito grande, um ambiente muito tranquilo, que te deixa com muita paz. Estou sempre à disposição, um abraço a todos. Mando também abraços para os trabalhadores da Associação Espírita Padre Antônio Vieira, conhecido como Centro da Dona Geni, que fica no bairro Santa Cruz. O coral, novamente, Amigos do Espiritismo, apresentando 3 canções no início da palestra e encerrando com mais 3 canções. Aí finalizamos o trabalho de cantos e música para o ano de 2024. Retornamos em fevereiro do ano que vem. Um abraço a todos os trabalhadores do Padre Antônio Vieira. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Predosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre as bem-aventuranças. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados simples, porque deles é o reino dos céus. Podemos nos ligar às vibrações superiores quando o nosso espírito se vincula aos componentes da paz, da segurança, no alicerce da humanidade operante. Compreendemos então que céu ou inferno são o estado da alma, resultantes da harmonia ou dos desequilíbrios íntimos. Então não é um lugar circunscrito, né? É um estágio onde o ser humano se encontra. Podemos viver num céu de canduras, de paz e tranquilidade íntima, ou nos tormentos, da vida, passando por grandes tribulações e provocadas por nós mesmos. Aí estamos vivendo no inferno. Entendemos que é um diferente estado da alma. E independe de classes sociais, independe de riquezas materiais, porque se os valores amoedados trouxessem tanta paz assim, não existia tantos suicídios neste meio, não. Quantas pessoas que têm fortunas e mais fortuna, uma vida saudável, fisicamente falando, gozando de boa saúde física, mas tem um problema de saúde mental.
se atira diante de um trem, se acidenta violentamente de carro, pula de um alto edifício, enfim, amarra uma corda ao pescoço, overdoses de bebidas, de drogas ou de medicamentos. Quantas mortes estúpidas e violentas nós nos deparamos, principalmente nos últimos tempos, com pessoas da alta sociedade, como também da média, da baixa, enfim, não importa. A pessoa está vivendo no inferno astral. Então nós temos que sair desse estágio e buscar as coisas do alto. Operar no céu significa educar-se, renovar-se, desenvolvendo capacidade de elevar-se de forma que o estado de bem-aventurança se torne uma realidade. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. A marginalização era a época de Jesus vala comum na comunidade dos pobres e desvalidos. A autoridade da lei mosaica cede lugar à misericórdia sufocada pela intolerância político-religiosa. Quer dizer, era uma religião, né, da boca para fora, né? Porque na vivência mesmo dos ensinamentos deixados no Velho Testamento, principalmente no que tange os 10 mandamentos, e essas pessoas passavam muito distante. Praticavam um culto exterior, mas interiormente nenhuma modificação sofrida. Um descaso muito grande, né? Intolerâncias religiosa, política, uma série de problemas que o Cristo vivenciou naquele momento difícil de trazer o Evangelho para os nossos dias. Os que choram serão consolados, bem-aventurados, porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse, jamais como uma manifestação de desespero. Nesse sentido, esclarece o benfeitor Emmanuel. Isso, verdade absoluta, indiscutível, né? Porque quando você chora, você está se extravasando, jogando para fora aqueles maus sentimentos, e depois vem uma brandura. E Emmanuel diz para nós assim: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda a dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como a expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dano do organismo. Quantas doenças que nós causamos, né, ao aparelho físico? A pessoa está com a diabetes lá nas alturas, comeu coisas indevidas durante toda uma existência, agora tem que parar, fechar a boca, escolher certos alimentos. Muitas vezes tem que tomar medicamentos, enfim, e qualquer uma outra doença nós causamos. Mas toda dor física é fenômeno, enquanto que dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar de transições de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Sim, essa dor, chamada de dor moral, ela realmente eleva o ser, porque ele começa a buscar novos valores e também a se valorizar. A consolação referida pelo Evangelho é mais do que uma palavra, atitude de reforço ou simples balsamização. Representa uma oportunidade de trabalho em benefício dos que sofrem por promover a vivência da caridade. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. A inteligência e a lucidez da mensagem do Evangelho não pretendem apontar os mansos como passivos ou apáticos. É bem diferente, né, essa conotação. Os mansos são aqueles que têm aberto o coração às claridades espirituais, são os que atendem os chamamentos da mansiatude no trabalho incessante no bem. São pessoas que abrem mão de padrões personalísticos em favor da doação de valores que, por certo, agasalharão os filhos do Calvário ao influxo da verdadeira solidariedade. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansiatude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda a expressão descortesa que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então essa advertência feita por Jesus, o respeito, né, mútuo, o respeito ao próximo. A promessa do que os mansos herdarão a terra tem expressivas conotações, já que a herança é receber algo por sucessão. Isso é muito importante e eu gosto sempre de frisar essa mensagem deixada por Jesus, porque muitos espertalhões, utilizando indevidamente os ensinos do mestre, ficam aí pregando
o tempo todo o fim dos tempos. Está chegando o fim dos tempos, não sei mais o quê. Eu não sei que fim dos tempos é esse, porque veja como está hoje essa violência. Volta 200 anos atrás para você ver como é que era. Vai lá ver como era o Império Romano naquela época, que tomavam países e escravizavam todos, queimavam vivos, jogavam para as feras. Meus irmãos, vamos parar com essa ideia louca. Fim dos tempos ruins para o início dos bons tempos. Senão Jesus seria o maior mentiroso da história, como ele está dizendo aqui. Os mansos herdarão a terra. Ou seja, a terra será modificada e não destruída, como muitos tentam falar. E fica pregando aí, chegado o fim dos tempos, você tem que doar tanto, você tem que ajudar tanto. Não tem nada disso, né? São pessoas que estão usando indevidamente os ensinamentos de Jesus, que não passam nem de longe os olhos nos ensinamentos mais profundos do Mestre. Só pegam textos que interessam, né, e ficam batendo naquela tecla. Pegam algumas partes do Apocalipse, que tudo no Apocalipse já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu, como já falamos em outros programas. A besta do Apocalipse era o Império Romano da época, né? Grande prostituta, na verdade, era a hipocrisia, vivenciada por religiosos. Tudo isso nós já vivemos e já passamos. Então está aqui uma resposta cabal que não deixa dúvidas. Se a terra ia finalizar, por que Jesus então ia dizer assim: bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra? Ora, isso é uma prova de que a terra não termina, não é? Vamos parar com essas loucuras aí, meus irmãos, e interpretar verdadeiramente os ensinos de Jesus. A mensagem do Evangelho não pretendem apontar os mansos como passivos ou apáticos. Os mansos são aqueles que têm aberto o coração às claridades espirituais. São os que atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante do bem. São pessoas que abrem mão de padrões personalísticos em favor de doação de valores. Por certo, agasalharão os filhos do Calvário ao influxo da verdadeira solidariedade. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. A promessa de que mansos herdarão a terra tem expressivas conotações, já que a herança é receber algo por sucessão. A humanidade da terra recebe como legado da bondade superior a vivência no orbe para desfrutar dos seus benefícios materiais e espirituais. A marcha evolutiva revela que, por força do aprendizado espiritual, quanto mais a pessoa compreende, menos quer, menos possui e mais desfruta da vida. São os altruístas e os desprendidos que confiam nas promessas do Cristo. O legado do Cristo é mensagem de amor, consubstanciada no seu Evangelho. Dessa forma, torna-se necessário, para sermos felizes, seguir as suas orientações como um roteiro de vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem, angústias, dores e frustrações. Nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem ao cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. Esclarece Allan Kardec a propósito: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou.
Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes uma advertência de que procedeu mal. Dá-lhe experiência. Dão-lhe experiência, faz-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para que de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amargura, sem que o motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega a um ponto tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falta teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia em outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro do sol, se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite no túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. O brado dos famintos e sedentos de justiça dimana do anseio por uma vida feliz, embora nem sempre sejam merecedores do atendimento ao que almejam. É por esse fio de esperança, no entendimento e equacionamento das causas de seus sofrimentos, pela adesão ao esforço de melhoria anterior, que eles acabarão por alcançar a condição de fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Ser misericordioso é proposta abençoada para quantos, identificados com imperativos da colaboração e da caridade, são convocados a aplicá-las no seu dia a dia. Os espíritos superiores nos esclarecem. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Sendo assim, a capacidade para amar e operar no bem está na base de todo o sistema de elevação para Deus. Humberto de Campos nos informa o que é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem do justo e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas. Sempre disposto à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia da visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Se somos carentes de misericórdia, precisamos, para recebê-la, exercê-la com parentes, amigos e inimigos, superiores e subalternos, porque é dando que se recebe, ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Praticando o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados. Situados como devedores perante a lei, a misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício, atenuando, por sua vez, os nossos débitos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, no versículo 8. Os limpos de coração são os que não possuem manchas morais, são os puros. O esforço de purificação desenvolvido ao longo das reencarnações é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais límpida, mais nítido é o reflexo. Da mesma forma, um coração puro reflete a luz divina. A má utilização do livre-arbítrio nos mancha, fazendo que gravitemos ao redor de espíritos impuros, em razão da lei de afinidade. Pela sepecia de pensamentos, como pela seleção de atitudes, nos tornamos pessoas melhores. Um coração limpo é, no dizer evangélico, o sentimento destituído de maldade, capaz de perceber, sentir e operar no bem pela prática da caridade. Para tanto, é importante se ajustar aos princípios evangélicos e espíritas, incorporando-os como regra de conduta. O coração limpo reflete sempre a grandeza e a bondade do Criador. Em síntese, bem-aventurados os limpos de coração, que projetam caridade de
seus intentos puros, sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida, em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Há uma diferença fundamental entre pacífico e pacificador. Pacífico é um amigo da paz. Pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. Pacífico, às vezes, pode ser passivo. O pacificador, necessariamente, tem que ser ativo, atuante. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico, perdoando os algozes, os agentes da crucificação, tornou-se pacificador. Sabemos que Deus é Pai de todos nós, mas por orgulho ou amor próprio, nem sempre o homem reconhece a paternidade divina. À medida, porém, que se estreitam os laços entre a criatura e o Criador, passamos a nos ver como irmãos, tornando consciência, sim, da posição de filho de Deus. A pessoa que trabalha na redução de dificuldades e de discórdia produz paz e entendimento entre os homens. Reflete o pensamento divino do campo em que está posicionado, agindo como verdadeiro filho, ao honrar com todos os méritos o Pai da bondade e misericórdia. O trabalho de pacificação deve ser inspirado num profundo amor aos semelhantes, livre de amarras, de sentimentalismo, desenvolvido por uma mentalidade esclarecida e equilibrada, que só se manifesta plenamente quando alicerçada na paz. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Em nosso mundo, raramente acatamos o código de justiça trazido por Jesus, ilustrado com os próprios exemplos. O discípulo fiel, porém, deve insistir na vivência do Evangelho, ainda que sob peso de sacrifício. Bem-aventurado os que sofrem perseguição ou a incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam à transferência justa para as atividades do plano superior. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nossos planos. Quem de nós não se pega vez ou outra desejando ter outra vida, diferente da que tem? Observamos as experiências de outras pessoas e desejaríamos tê-las de igual forma. Comparamos nosso cotidiano com o de algum conhecido, algum amigo, e nos pomos a imaginar nossa vida daquela mesma maneira. É natural e respeitável fazermos planos, tecermos sonhos, desejando um futuro melhor, almejando conquistas na vida. É lícito e devemos mesmo projetar nosso futuro, estabelecer metas que queremos alcançar. Para isso, concentramos esforços nos estudos, pensando em conseguir, quiçá, uma bolsa de estudos, uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Buscamos também uma promoção no trabalho, um avanço na carreira profissional, um emprego mais bem remunerado. Alguns aspiramos uma experiência em outro país e vamos em busca dos meios que nos permitam consegui-la. Todos esses anseios são dignos e fazem parte dos desafios da existência. Porém, algumas vezes, por mais que nos esforcemos, nosso planejamento não se concretiza. Aquela vaga de emprego tão sonhada não se efetiva, muito embora a nossa dedicação e empenho. Os planos de viver em outra cidade ou no exterior não se realizam frente a imprevistos. Não raro, levamos um bom tempo economizando para realizar esse sonho. E reveses ocorrem, levando-nos todo o capital guardado zelosamente. Nesses momentos, é necessário que reflexionemos. Se empregamos todos os esforços,
Se fizemos o que estava ao nosso alcance, e mesmo assim os planos não deram certo, só nos resta pensar e repensar. Quem sabe o que imaginamos ser o melhor para nós não é o mais adequado para a nossa experiência reencarnatória. Por isso, as dificuldades que nos impedem se apresentam. Cabe-nos escutar as respostas que a vida nos oferece. Os desvios que ocorrem, alheios à nossa vontade, são necessários para nosso aprendizado. Em algumas situações, é sinal de que ainda precisamos amadurecer, aguardar o momento adequado. Em outras, é a vida sinalizando para direções diversas que ainda nos compete dar conta. Assim, se tudo fizemos ao nosso alcance e o que queríamos não deu certo, busquemos entender o que a vida nos recomenda para o agora. Possivelmente, ainda não seja tempo de mudança de emprego, de cidade ou de país, por não termos concluído tudo o que nos cabe onde nos encontramos. Talvez tenhamos que cumprir deveres de apoio a certos familiares, assumindo compromissos por determinado tempo. Planos frustrados não devem nos desestimular. Ao contrário, deixemos em stand-by certos planejamentos. Na vida, como em tudo, há o tempo certo. Aceitemos dessa maneira os percalços, desafios e dificuldades como oportunidades de crescimento. Não nos tornemos amargurados, porque o amanhã ainda não despontou, o futuro não despertou, e somente Deus sabe o que nos está reservado para logo mais, ou em tempo um pouco mais distante. De maneira constante, Deus nos mostra os melhores caminhos para alcançar os objetivos da nossa atual existência. Esforcemo-nos por compreender os seus desígnios. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, estamos agradecidos por mais uma vez, juntos estudando o Evangelho, que é sempre uma luz no nosso caminho, varando as trevas e calando fundo nos nossos corações os seus ensinamentos de amor. Desejo a todos muita paz e que o Senhor continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Predosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecido mais uma vez pela oportunidade de trabalho na Seara do Cristo. Possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos com muito amor, com muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar.
Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.